Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos lá, vamos dar continuidade agora à parte de operações com conjuntos. Então, olha só, na parte de operação de conjuntos, o CESP, principalmente o CESP, ele gosta muito também de mexer com vários conjuntos, com 3 mais precisamente. Ele quer que você saiba mexer com 3 conjuntos. Por quê? Isso aí, se você parar para pensar, quando foi que nós aprendemos a mexer com conjuntos, com 3 assim? Geralmente é no primeiro ano do segundo grau e ali do ensino médio. Então você, ali naquela parte, você não está muito interessado em aprender isso. Então assim, os examinadores sabem onde está a falha da educação. A falha da educação está exatamente ali, principalmente no primeiro ano. Então o que envolve o primeiro ano geralmente cai em concurso na parte de matemática, ok? E a parte de raciocínio também, porque essa parte de conjuntos ela está dentro de matemática, mas também está dentro de raciocínio lógico. Então essa parte você não pode deixar de estudar. Numa prova do CESP, você ganha, por exemplo, questões que envolvem 3 conjuntos, você ganha no mínimo 3 pontos. Porque quando ele bota você para fazer os 3 conjuntos, ele sabe que você demora muito tempo. Então, automaticamente, ele te dá mais pontos. Então, você tem que fazer o que os outros não fazem. Foquem a atenção para esse tipo de questão. Por que é importante? Porque se cair, você já ganha no mínimo 3 pontos. Eu já vi questões desse tipo que ele cobrava 5 questões do mesmo assunto, que eram operações com conjunto envolvendo 3 bolas, ok? Então assim, é isso que a gente vai treinar aqui. Vamos treinar algumas questões chaves. Eu selecionei para vocês questões chaves que englobam várias ideias ao mesmo tempo, que é a confusão que o CESP quer fazer na cabeça. Uma hora ele fala do apenas, outra hora ele fala de somente, depois ele fala do total, essa confusão que ele quer tentar fazer na sua cabeça. E é isso que eu vou tentar esclarecer para que você tenha menos dificuldade, para que você consiga pontuar. Você consiga fazer essa questão e ganhar no mínimo 3 pontos numa prova, que é com certeza um diferencial imenso, ok? Então vamos começar. Olha só, agora nós vamos ver agora, que nós estamos vendo o método Teles, né? Da prática à teoria. Eu vou partir sempre da prática para você aprender a teoria. Então, ó, por que módulo Essência CESP? Porque é o essencial para você pontuar e o foco, eu estou dando foco no CESP. Então, tem coisas que o CESP gosta. Agora, nós vamos ver operações com conjuntos, ok? E aqui nós vamos tentar ver de uma forma diferente, tá? Do tradicional. Olha só. Primeira coisa, como é que eu vou identificar que é esse tipo de questão? Como é que eu sei na hora da prova que ele está envolvendo isso? Quando ele fala aqui para mim, ó, uma pesquisa realizada com um grupo de turistas visitaram em Fortaleza a Praia do Futuro, o Teatro José Alencar e a Catedral Metropolitana. Apresentou as seguintes informações. Até aqui eu não sei o que ele quer. Só que aí ele falou o seguinte, ó, 70 visitaram a PF, 80 visitaram o TJA, 70... Aí eu vou lendo. Quando ele começou a falar de apenas, ó, eu já começo a desconfiar o que ele está querendo. Aí ele falou aqui, ó, só que onde é que realmente eu não tenho dúvida? Quando ele falou isso aqui, ó, 20 turistas visitaram esses 3 pontos turísticos. Ele quer que eu visite os 3 pontos turísticos. Então, com isso aqui, antes de eu ler as perguntas dele, o que ele quer que eu julgue, eu já tenho certeza, só olhando para cá, eu já sei que eu tenho que fazer isso aqui, ó. São 3 conjuntos, tá? Então, vou ter que fazer um do lado do outro. Vou fazer aqui um pouquinho maior, vou tentar fazer aqui do lado mesmo. Ó, uma bola, outra do lado e aqui embaixo, tá? Então, eu tenho que chamar PF, TJA e CM, ok? Aí, olha só, esse tipo de questão eu começo sempre pela interseção. Então, vem aqui na interseção, vou colocar 20, porque a interseção dos 3, ó. Pode ver que esse aqui está nos 3 ao mesmo tempo. Está esse meio. Então, olha só. Aí vamos continuar lendo as outras. 25 turistas visitaram PF e TJA. PF e TJA é uma interseção entre o PF e entre o PF e a CM. PF está aqui, CM está aqui. PF e CM é isto aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. Isso é PF e CM, certo? Então, vamos lá. Se PF, ele está dizendo que isso tudo ali tem que dar quanto?
25. Eu já tenho quanto? 20. Então, faltam 5. Pode ver que agora ó, eu tenho 25. Ok? 50 turistas visitaram CM e TJO. CM e TJA. Então, vamos lá. CM está aqui. TJA está aqui. CM e TJA é isto aqui, ó. Ele está dizendo que tem que dar 50. Eu já tenho quanto? 20. Então, quer dizer que faltam 30. Ok? Porque pode ver que agora está dando ó, 50. É isso aqui que é o CM, ó. CM é isso, TJA é isso. Então, a interseção dos dois é esse aqui com esse. Aí você falou, por que eu não coloco só 50 aqui? Eu colocaria 50 aqui se ele falasse para mim que 50 visitaram apenas CMTJA. Ele não falou apenas. Isso aqui é apenas. Então, eu tenho que considerar que eu já tenho 20. Então, aqui seria 30. Ok? Vamos lá. 30 turistas visitaram apenas a PF. Ó, quando ele falou apenas, eu já... O que ele está falando para mim? Você não precisa abater nada. É o valor exato. É esse 30 aqui que vai ter que aparecer em algum lugar aqui. Só que ele falou que 30 visitaram apenas a PF. Apenas a PF ó, é isto aqui. Ele disse que isso aqui dá quanto? 30. Então, vem aqui e coloco 30. Ok? 70 turistas visitaram a CM. Agora, qual a diferença desse de baixo para esse de cima? Ele falou para mim que esse de baixo, apenas a PF é 30. Aqui ele falou que 70 visitaram a CM. CM é tudo isso aqui, ó. Tudo isso. Ele disse que isso tudo tem que dar quanto? 70. Então, nesse caso aqui, deste aqui, ó, eu tenho que ver quanto que eu já tenho, ó, porque eu já tenho alguma coisa. Então, vamos lá. Quanto que eu tenho? 55. Tá faltando quanto para que dê 70? Tá faltando... Ali tem 55, então tá faltando 15. Ok? Tá faltando 15. Vamos lá. Vamos ver o outro agora. 80 turistas visitaram TJA. Então, vamos lá. Tudo isso aqui, ó, tem que dar 80. Aí, só que para que tudo isso aqui dê 80, eu tenho que descobrir quanto está aqui e quanto está aqui. Eu não sei ainda. Então, o que ele está dizendo? Primeiro, você vai ter que pular essa informação. Eu não posso usar essa informação agora. Eu vou pular. Tá? Aí eu vou para outra. 70 turistas visitaram a PF. Então, olha lá. Ele está dizendo que tudo isso aqui, ó, tem que dar quanto? 70. Aí, olha só. Eu já tenho quanto? 30, 25. Então, dá quanto? 55. Está faltando quanto? Ou seja, quanto é esse pedaço, esse buraco aqui, para que isso tudo aqui dê 70? Quanto que está faltando? Está faltando, ó, 20, 30, 55, está faltando 15. Novamente 15. Tá? Para que dê 70. Ok? Aí vamos voltar, agora sim, ó, eu pulei essa informação. Agora eu vou voltar para ela de novo. 80 turistas visitaram o TJA. O que ele está dizendo? Que tudo isso aqui vale quanto? 80. Agora eu já sei quanto falta aqui. Como que eu sei? 30 com 20, 50. Com 15, 65. Está faltando quanto? 15. Então 15 está ali. Pronto, os meus 3 conjuntos estão aí preenchidos. Ok? Ok? Sempre vai ser isso aqui. Aí, olha só, por que a gente tem que se preocupar com esse tipo de questão? Por que eu estou fazendo devagar, sem pressa? Porque esse tipo de questão é o tipo de questão que, se você fizer rápido, você se embanana. É melhor você fazer essa questão devagar. Vai por mim, faça essa questão devagar. Faça essas que eu vou colocar aqui para você. Nem que você refaça 10 vezes, não tem problema. Refaça a mesma questão. Passar em concurso não é quantidade de questões que você faz, é qualidade. Você tem que saber qual é a questão que você está colocando na sua cabeça. Qual é a questão que você está colocando aqui, ó? Porque seu cérebro não aguenta tudo, ok? Ele não vai aguentar muita informação. Então, você tem que ser seletivo, sim. Você tem que saber o que você vai encaixar na cabeça. O que você vai colocar lá dentro do seu cérebro, tá? Então, olha só, esse tipo de questão, nesse bloco,
a gente vai, toda vez que for mexer com 3 conjuntos, eu vou fazer com calma, bem paciente, para que você consiga captar a ideia. E lembre-se, essa daqui é muito importante vocês saberem fazer, tá? Ah, professor, não entendi. Então volta no vídeo, dá uma olhada de novo, vai fazendo passo a passo para que você consiga entender essa matéria, porque essa matéria ela é super importante, ok? Mas eu vou tentar fazer devagar, sem pressa, porque eu estou preocupado aqui com qualidade, não com quantidade, ok? Então vamos lá, olha só. Fiz aqui as bolotas, tá? Então vamos lá, agora eu vou começar a responder. Só que antes de eu responder, o CESP gosta muito de fazer essa jogada aqui, ó. Ele gosta de misturar probabilidade com conjunto. Ele gosta muito sempre de fazer isso. Ele gosta de fazer essa jogada. Então, olha só, vamos relembrar um pouquinho o que é a probabilidade. Probabilidade, tá? Embaixo vai ser sempre o meu total, tá? Em cima, o que eu quero, tá? Embaixo vai ser o meu total, em cima o que eu quero. Vamos retomar essa ideia. Se eu tivesse o seguinte, ó, eu tenho 5 bolas brancas e 3 bolas pretas. Qual a probabilidade de eu tirar uma bola branca? Por exemplo, eu quero a probabilidade de sair uma bola branca. Embaixo vai ficar o meu total. Qual o total de bolas que eu tenho lá dentro? 8. Então vai ficar 8. Não tem problema. Ah, professor, mas está misturando bola branca com preta? Tá, é todo mundo embaixo. Em cima é o que você quer. Então vamos lá. Dessas 8, quantas são branca? Olha para cá. Quantas são branca? 5. Então vai ficar 5 oitavos. Essa vai ser a minha probabilidade. Ok? Então, olha só. Essa ideia aqui, eu só pincelei essa ideia porque a gente vai ter um tópico específico para probabilidade, tá? Só pincelei para a gente retomar essa ideia aí. Porque agora, o nosso objetivo é responder a questão, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar para a questão. Embaixo é sempre total, em cima o que ele quer. Como ele está me pedindo probabilidade aqui, ó, a probabilidade de que um turista do referido grupo, escolhido ao acaso, tenha visitado os 3 pontos turísticos. Ele quer que tenha visitado os 3. É superior a 0,14. Então, olha só, ele quer que tenha visitado os 3. Então, vamos lá. A probabilidade, vou anotar aqui, ó, de ter visitado os 3 pontos. Então, vamos lá. Embaixo vai ser o quê? O meu total. Só que ele não me deu o total. Eu vou ter que descobrir. Como é que eu descubro? Olha só, eu posso somar esse com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, ou com esse, posso somar tudo, ou eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para cá e vou ver o seguinte, ó, esse aqui, ó, esse aqui é o maior valor, tá vendo? Eu olho para o maior valor, 80. 80 turistas visitaram o TJA. O que ele está me dizendo? Que tudo isso aqui tem que dar quanto? 80. Para que eu vou somar tudo de novo se ele já disse que dá 80? Então, falta eu somar. O total vai ser quanto? 80, mais esse. Esse com esse, ó, dá 20. Então, vai ficar mais 30 mais 20. Então, isso aqui, se eu somar, vai me dar 130. Ou seja, então, o total aqui embaixo vai ficar quanto? 130. Ó, voltando aqui, recapitulando, o que eu fiz? Eu olhei o maior valor, então ele está me dizendo que tudo isso aqui tem que dar 70, aliás, 80. Então eu não somei de novo, porque ele já disse que dá 80, então tem que dar 80 com 30, com 5, com 15. Eu botei 20 aqui porque são esses dois, certo? Se eu somar tudo, está me dando 130. Então é o total de pessoas. Toma cuidado, que aqui eu não posso somar os valores que estão aqui, senão isso dá uma maior confusão na sua cabeça. Lembre-se que aqui ele me deu a interseção, então tem que obedecer. O ideal é você saber fazer o conjunto, tá? Faça sempre o conjunto, que é o ideal, ok? Vamos lá. Então ele quer que tenha visitado os 3 pontos turísticos. E embaixo é o total, eu já coloquei. Agora eu vou colocar em cima. Ele quer que tenha visitado os 3. Olhando para o desenho, quantos visitaram os 3? 20. Então, eu venho aqui e coloco 20. Isso é 20 sobre 30, 130. Ok? Como é que eu faço essa conta aqui agora? Eu corto 0 com 0.
Isso aqui fica 2 sobre 13. Certo até ali? Só que agora, ele quer que eu faça esse cálculo aqui. Ó. Ele está dizendo para mim na questão que vai ser superior a 0,14. Agora eu vou te dar uma forma mais rápida de você fazer essa conta. Eu posso dividir 2 por 13. Posso. Coloca 0, 0, parará, também pode. Mas vamos usar o que ele me dá. Como assim? Ele falou para mim que é superior a 0,14. Vamos transformar 0,14 em fração. Como é que eu transformo 0,14 em fração? Eu tenho dois números depois da vírgula, então quer dizer que eu tenho 2 zeros embaixo. Fica 14 sobre 100. O CESP falou para mim que essa minha resposta é superior a 0,14. Então, vamos lá. Ele disse que essa resposta é maior que 14 sobre 100. Então, olha só. Eu só anotei o que o CESP me disse. O CESP me disse que a minha resposta ia ser superior a 14 sobre 100. Certo? Então, o que eu faço aí agora? Então, primeira coisa que eu faço, olha só. Se eu quiser verificar se isso aqui está certo, ao invés de fazer a divisão, basta eu multiplicar assim, ó, cruzado. Quem está embaixo sobe, quem está embaixo sobe. Sempre quem está embaixo sobe, quem está aqui vai para lá. Quanto é 2 vezes 100? 200. Maior. Eu não posso trocar o símbolo, tá? Porque foi o CESP que falou e eu estou julgando se ele fez certo ou errado. E eu vou multiplicar 13 vezes 14. Você prefere multiplicar ou você prefere dividir? 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 4. Aqui vai ficar 4, 14. Ok? Então, vai dar 182. Então, desse outro lado aqui, deu 182. Desse outro lado, deu 200. Esse 200 é maior do que 182? É. Se aqui em cima está certo, embaixo também está. Ah, mas qual o valor? Ele não quer saber o valor. Ele só quer saber se está certo. E está. Por que eu garanto que está certo? Porque o 200 é maior do que 182. Se a minha conta, quando eu multiplicasse aqui, tivesse dado 200 maior do que, por exemplo, 202, aí já estaria errado. Se estivesse errado em cima, está errado embaixo. Então, eu sempre vou pegar onde é. Eu vou olhar aqui para cima. É como se eu transferisse uma fração em dois números inteiros. E eu vou olhar se os dois números inteiros estão batendo. Porque se bater aqui em cima, está batendo aqui embaixo. Só que toma muito cuidado, que é sempre o de baixo que sobe, o de baixo que sobe. Sempre. Senão, troca tudo. Vai dar errado. O que eu faço? 200 vem para cá, esse vai para 182. O 200 é maior que 182? É. Se em cima está certo, embaixo também está certo. Ok? Se em cima está certo, embaixo também vai estar. Ok? Vamos ver agora uma outra questão. Ó. Então, essa questão aqui, ela estava certa. A outra, questão 1 já foi. Questão 2. O número de turistas que visitou PF e TJO. Ele falou PF e TJA. Primeiro eu vou descobrir, depois eu vou analisar o que ele fez. Vamos lá. PF está aqui, TJA está aqui. PF e TJA, ó, é esta interseção aqui, ó. Então, se essa interseção aqui tem que dar quanto? 30, PF e TJA tem que dar 35. E ele falou para mim que é superior a 30. Então, está errado. PF e TJA. Ok? PF e TJA superior a 30. Então, a questão vai estar errada. Ok? Porque tem que dar quanto? Qual a resposta? 35. Ok? Ah, e quando é que vai ser 15? Por que eu não coloquei 15? Esse 15 aqui seria se ele perguntasse o seguinte: quantos visitaram apenas PF e TJA? Aí seria 15. Ok? Se ele me perguntasse apenas, aí seria só o 15. Como ele não falou o apenas, é essa interseção toda aqui. É isso aqui. Ok? Ok? Lembrando, então, por que está errado? Porque ele diz que é superior a 30 e não é superior.
é 30. Opa, não, peraí, perfeito. Não, olha só. O número de turistas que visitou a PFTJ é superior a 30. É sim, porque dá 35. Então a questão está correta. Ok? A questão está correta. Porque dá quanto? Ó, 35. Ok? Toma muito cuidado para você não responder errado aqui. Olha só. Aqui ele falou que é superior. E é. É 35 a resposta. Por isso que o ideal ó, é você anotar a resposta e não você julgar aqui, ó, porque aqui somente confunde. Mas aqui, você anotando, você enxerga e olha, fica mais fácil. Aqui a história de ficar indo e voltando prejudica um pouquinho a você enxergar. Mas então, por isso, anote que é melhor. Ok? Ok? Tá aí, vamos ver outro caso agora. Questão 3. Foram 4 perguntas dessa aqui, ó. Ou seja, desse conjunto aqui, ele me deu 4 perguntas. Se na prova do CESP você errar essas 4, você perde o dobro. Lembre-se, você perde 8 pontos. Tá? O número de turistas que visitou a... Opa, olha aqui, ó. Isso que é o CESP. Uma hora ele fala do apenas, do somente, que isso aqui é igual ele falar somente, tá? Outra coisa ele fala só, é superior, igual tá aqui, ó. É superior, ele não fala nada de apenas. Ele falou que o número de turistas que visitou apenas a CM é inferior a 10. Inferior a 10, vamos lá. Apenas a CM, quanto é apenas a CM? Tá aqui, ó. Tem que dar quanto? 15. Então vamos botar lá, ó. Apenas a CM é o 15, né? Então vamos botar lá pra gente analisar. Resposta é 15. Pronto, botei a resposta, vamos lá. Ele falou que apenas a CM é inferior a 10. O 15 é inferior a 10? Não, então é porque está errado. Ok? Ok? Questão 4. O número de turistas que visitou pelo menos 2 dos 3 pontos turísticos. Pelo menos 2 dos 3 pontos turísticos. Então vamos lá. Primeira coisa, o que quer dizer pelo menos 2? Pelo menos 2 quer dizer no mínimo 2. Ou seja, se é no mínimo 2, a pessoa pode ter visitado 2, pode ter visitado 3, 2 lugares ou 3 lugares. Ah, ela pode ter visitado 4? Não, porque só tem no máximo 3. Olha aqui, ó. No máximo 3 lugares. Então, quando ele falou pelo menos 2, ele está dando ideia de no mínimo 2 lugares. Quantos visitaram 2 ou 3 lugares? 2 ou 3. Vamos lá olhar lá. Esse 5 aqui visitou quantos lugares? 2. Esse 30, 2. Então, quem vai entrar? Vai entrar o 15, que visitou 2 lugares, o 5, que visitou 2 lugares, o 30, que visitou 2 lugares. Então, vai entrar esse. E por que o 20 entra? O 20 visitou os 3, porque ele falou para mim que era no mínimo 2, ou pelo menos 2 lugares. Então, vamos lá. Vai ser quanto minha resposta? Pegar os valores aqui, 5, 15, vou somar logo aqui, ó, 30, 20, 5 e 15. Vou botar lá, 20, 30, 15 e 5. Isso aqui vai me dar quanto? 50, 70. Ele está dizendo para mim que é superior a 75. O 70 é superior a 75? Não. Questão errada. Ok? Então ela vai estar errada. Questão errada desse jeito aqui, a gente já descobre que a questão está errada. Agora deixa eu trabalhar um pouquinho melhor essa parte com vocês. E se ele falasse para mim quantos visitaram pelo menos um lugar? Se ele falasse para mim pelo menos um lugar, entraria quem? O que vocês acham? Pelo menos um lugar. Entra esse aqui. Quem visitou um entra na minha resposta? Eu falei pelo menos um. O 15 entra, porque o 15 visitou apenas um, mas entra. Pelo menos um, quer dizer o quê? Pode ser um lugar, pode ser 2 lugares, pode ser 3 lugares. Então, na verdade, quando ele falar pelo menos um lugar, é eu somar tudo. É eu somar esses todos aqui. Ok? Então, toma muito cuidado com essa jogada. Olhando para cá, para a gente treinar um pouco essa questão, eu vou bater muito nessa tecla dessas questões assim. Elas são importantes para a gente ver com cuidado. Olha só.
Nós vamos ver essas questões com bastante cuidado. Porque assim, é melhor, confia no que eu estou falando, é melhor você trabalhar uma questão bem feita do que você fazer várias questões mal feitas. Não adianta. Você tem que saber o que o examinador gosta. E eu estou batendo aqui na tecla dessa questão, eu estou fazendo calmo, porque essa é a questão que não vale a pena rapidez. Não vale a pena você fazer rápido. Porque agora você está começando a aprender. Depois que você pegar o embalo, você vai ver que você vai fazer rapidamente. Mas primeiro tem que ser passo a passo. Eu tenho que te mostrar passo a passo, tenho que te mostrar cada detalhezinho e mostrar os pegas de cada bloco. Então agora eu vou te fazer algumas perguntas dessa questão, como é que eles cobram também. Tá? Assim, de forma geral, no geral dos concursos, como é que eles cobram? Como é que o CESP cobra essa questão? É isso que eu vou tentar passar para vocês. Olha só, vamos lá. Olha só, se eu fizesse o seguinte, aqui nessa questão, se eu te perguntasse quantos visitaram apenas PF, apenas o PF seriam 30. Isso aqui é apenas a PF, certo? Se eu falasse para você quantos visitaram apenas um lugar, apenas um lugar seria quem, ó? Apenas um, pode ser esse, ou esse, ou esse. Então eu iria somar esse com esse com esse. Daria 30, 60 lugares, tá? Apenas um lugar seria esse. Seria 60. Agora, outra pergunta que ele pode me fazer. Se ele falasse assim, ó, é bom vocês irem anotando aí essas perguntas para vocês treinarem depois, tá? Se olhando aqui para o conjunto, ele me perguntasse quantos visitaram TJA, mas não visitaram a CM. Ó, quantos visitaram TJA, mas não visitaram a CM? O que ele está falando? Tire o CM da jogada, tá? É como se eu tirasse o CM da jogada. Ficaria quanto? 15 com 5, 15 com 5, 30. 15 com 15, 30. Então, 30 visitaram TJA, mas não visitaram a CM. Ok? Ok? Então, vamos ver aqui, olha só. Vamos dar um pulo aqui na TV, olha só. Nessa parte aqui, olha só. Se eu te perguntasse aqui, se o seu examinador te perguntar quantos visitaram a PF e quantos visitaram TJA? PF e TJA. Quantos visitaram PF e TJA? O que vocês acham? PF e TJA seria isso aqui. Então, daria quanto? Ó? 20, 35. Ok? Agora, e se eu falasse assim para você? Se eu não. O examinador falasse assim para você. Quantos visitaram apenas 2 lugares? Todas essas perguntas aqui que caem em concurso. São as perguntas mais comuns. Quantos visitaram apenas 2 lugares? Apenas 2 lugares. Esse aqui entra na minha conta, esse 15? Porque quando eu falo apenas 2, eu estou dizendo somente 2. Então esse 15 entra. Entra esse 15, entra esse 30, porque é apenas 2, e entra esse 5, porque é apenas 2. Ah, mas e o 20? Entra na minha conta? O que vocês acham? Não. Por que não entra? Porque ele falou apenas 2 lugares. Então o 30 não entra. Aliás, esse 20 não vai entrar, porque o 20 visitou 3 e eu falei apenas 2 lugares. Certo? Se eu falasse isso aqui para você, ó, quantos visitaram apenas um lugar? Apenas um. Apenas um, esse com esse com esse, como eu falei ainda agora. Se eu falasse para vocês, quantos visitaram PF e não visitaram TJA? Quantos visitaram PF? Ó, eu quero que visite PF, mas não quero que visite TJA. PF é tudo isso, eu só vou tirar TJA. Então, se eu vou tirar, vai sobrar quanto? 35. E assim, são os peguinhos das questões. Ok? Então, assim a gente vai entendendo um pouquinho, a jogada do examinador. O examinador gosta dessa coisa do apenas, uma hora ele coloca apenas, uma hora ele tira o apenas, ele coloca geral. E essa é a diferença, esses são os peguinhos que o CESP gosta. Tá? Como eu falei, passar em concurso não é quantidade, é qualidade. Então, essa questão aqui vale a pena vocês perderem tempo. Façam mais vezes, façam vocês sozinhos. Seu cérebro vai apagar algumas informações, faça de novo. Por mais que você lembre do gabarito, lembrar o gabarito é uma coisa,
fazer a questão é outra. Então, assim, o que eu quero que você saiba é o caminho que te faz chegar na resposta e não o gabarito. Mesmo que você lembre do gabarito, chegue nele. Eu quero que você aprenda o caminho para chegar. Se você aprender o caminho para chegar, você vai saber fazer outras questões do CESP, porque o CESP adora isso. Ok? Então, no próximo bloco, a gente vai fazer mais questões dessa ideia, para que você fixe essa ideia e consiga pontos valiosos no seu concurso. Ok? Então, agora a gente fica por aqui e até daqui a pouco. Tchau, tchau.